Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu sou a Thierry Elert e no episódio de hoje vamos expandir os horizontes por meio da arte. Não é mesmo, Nayaja? É isso mesmo, Thierry. Pablo Picasso disse que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E eu digo mais, a arte pode ser uma maneira de despertar muitos sentimentos. E é justamente sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, que recebe o tema Arte por Toda Parte. E antes de embarcarmos nesse universo, eu quero te lembrar que o Pode Crer é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido por José Venceslau de Souza Júnior. E todas as informações sobre esse podcast você confere nas redes sociais do Sesc, do Senac e da FEComércio. Conta pra gente, Nay, quem recebemos aqui hoje no Pode Crer? É com alegria que recebemos neste episódio dois grandes artistas e que têm um relacionamento longevo com o Sesc aqui no estado. Sejam bem-vindos, Paty e Adriano. Bem-vindo, gente. Pode começar, Paty. As damas. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Também quero agradecer, né, a parceria de sempre. Sempre fomos muito bem recebidos no Sesc, né? Eu tenho desde 2016, foi a minha primeira exposição aqui, e eu gosto muito do lugar, do ambiente, da energia. Obrigado pelo convite novamente. Bacana, gente. Eu aposto que quem mora em Mato Grosso e transita pelas ruas e pelas galerias de Cuiabá já se deparou com as obras desses artistas maravilhosos. Mas o fato é que nenhuma obra começa e nem termina na tela. Então, Paty e Adriano, eu queria que vocês contassem pra gente como que as artes plásticas começaram a fazer parte da vida de vocês. Como que foi esse início aí? Bom, para mim começou nesta casa, no Sesc. Foi participando do Ateliê Livre com o saudoso Benedito Nunes, em que eu era aluna, né? Então, aqui do curso do Ateliê. E de um momento de crise um pouco existencial, enquanto eu estava terminando o mestrado em Geografia. Eu me formei em Geografia, sou mestre em Geografia. E ali, naquele momento de crise, eu resolvi fazer alguns cursos de artes, para ver se aliviava aquela tensão, né, do mestrado. E foi no Sesc que eu encontrei. Então, encontrei Benedito, encontrei Juni Fontinelli, que também era professor de escultura. E ali eu me encontrei fazendo as pinturas, trabalhando com a escultura em argila, e foi dali que me encontraram, né? Me encontraram ali fazendo aquelas obras e eu já recebi convites ali mesmo para estar expondo em museus aqui de Cuiabá. E foi assim que eu me reencontrei, porque desde criança que eu, né, eu tenho uma amiga muito querida que fala que a arte salva, né? Eu acho que é justamente isso, né? Foi uma reviravolta, né? Foi. Eu me reencontrei, né? Porque a vida leva a gente para outros caminhos. E eu reencontrei aquela Paty criança que pintava e aí eu pude, né, tomar como uma profissão, né? Quando eu vi, eu estava no meio dos artistas e sendo artista. Que bacana. Eu sei, Adriano. A minha história, ela é um pouco cheia de reviravoltas também, porque eu nunca quis ser artista, né? Eu nunca tive esse sonho, mas desenhar não me lembro. Para mim, desenhar, eu tinha uma lapiseirinha que era minha lapiseira e era meu brinquedo também. E eu já tentei buscar, como sede, como fome, é algo que eu preciso mesmo. Eu lembro de levantar e com aquela ânsia de desenhar, e só passava depois que eu ficava algumas horas desenhando. Mas eu não conhecia nenhum artista. Alguém para uma referência. Eu estava na periferia de Várzea Grande, né? Jardim Grolha, Figueirinha. Não tinha ninguém. Eu achava que aquilo ali não era nada, né? Nunca que eu ia pensar que aqueles desenhos que eu fazia quando criança viraria uma profissão. Então eu busquei outras coisas. Mas eu falhei em todas. As pessoas me perguntam isso, eu falo, por que você é artista? Eu falei, porque eu falhei em tudo que eu tentei. Só teve esse caminho. Foi um aprendizado, né? Mas porque hoje eu entendo todas aquelas falhas, todas aquelas derrotas. Tudo foi preparação
para me colocar num lugar onde eu me encaixasse no universo, que é na arte. Porque quando eu aceitei, eu fui encurralado, eu não tive mais como fugir, as coisas começaram a acontecer, dar certo. Mas eu precisei de tudo que eu passei antes para entender aquilo, né? E depois, porque é assim, né? Na hora você xinga, fica com raiva, mas depois, com o tempo, você fala, nossa, aquele aprendizado hoje, né? Eu brinco que eu sou colecionador de erros. Eu não repito o erro. Eu tenho vários, né? Então eu quero errar algo novo. O que eu errei, eu tento aprender para não errar novamente. Então, todos aqueles erros, aquelas falhas hoje, eu consigo, né? De ter vendido, sair a vender, eu não sabia vender, aí eu criei um personagem, aí eu vender. Então, tudo aquilo, hoje eu vendo minhas obras, né? Eu trabalhei em CorelDRAW também, então eu uso isso para fazer meus trabalhos. Então, eu fui encurralado pela arte, né? Então, eu fui escolhido mesmo. Hoje eu tenho a alegria de poder acordar todo dia e falar, não, hoje eu vou dedicar minha vida, meu dia, meu tempo à arte. Bacana. Porque a gente precisa, às vezes, de um tempo de maturação. E aí, quando eu falo que eu fui entender que eu podia ser artista, quando adulta. Porque também, assim como o Adriano, de vir da periferia, né? De vir a menina do Pedra 90, a Paty do Pedra... Também nunca imaginou ser artista. Porque qual que era, né, a expectativa... de uma pessoa artista é que é um hobby de uma pessoa mais abastada de grana. E se a gente não é abastada de grana, a gente vai pensar em ser artista? Não, fora que a gente ouve o tempo todo. Isso aí não vai dar nada. A gente não tem, tirando a família, né? Que mãe é tudo, é lindo. Eu lembro de larga a mão disso aí, cara. Isso aí não vai dar nada pra você, não. Vai trabalhar. Até hoje falo, mas você trabalha do quê? Mas qual que é o seu trabalho de verdade? Sim, Né? também ouço. É porque é tão divertido, né? As pessoas demoram pra entender que você quer um trabalho pra você. A gente o trabalho porque a concepção das pessoas é que trabalho é chato, né? É uma coisa que a maioria das pessoas faz por obrigação mesmo, né? E a arte é é um prazer muito grande. Lógico que tem momentos que a gente tem aqueles embates com o próprio trabalho, que a gente sofre um pouco, mas a maioria das vezes a gente está muito feliz trabalhando. Você, Adriano, falou que você, quando você era criança, e talvez a Paty também, não era algo que você pensava que viraria uma profissão. Mas assim, depois que vocês começaram a trabalhar com isso realmente, quais foram as referências de vocês como artista? Quem vocês viam como uma referência, como alguém a se inspirar, tanto aqui como no Brasil, como no mundo? Teve esses artistas referência para vocês? Porque assim, nos livros de escola, a gente sempre tem a referência de artistas que são já do cânone artístico europeu, né? Gente morta. Sim. Que a gente vai olhar como referência, mas nos livros que a gente vai fazer as pinturas de Van Gogh, vai passar por cima, aquela coisa até meio de você copiar, né? Na escola sempre tem algumas coisas assim. Mais de referência, depois que eu pude entender tudo eu sempre tive, né, esses artistas, ficavam imaginando ali, sempre pintando, sempre vendo Picasso, sempre vendo Van Gogh, sempre vendo os grandes artistas ali, os grandes mestres, mas eu tive essa oportunidade de ter um grande mestre, que foi o Benedito. Então, assim, eu fui entender essas referência viva. Nilson Pimenta, que eu também fui aluna do Ateliê Livre, lá do MACP, na UFMT. Então, esses grandes artistas que a gente tem, e aí eu fui entender que a referência também podia ser de casa, no sentido, né? Aqui de Mato Grosso, nossos artistas matogrossenses também eram referência, até porque, assim, já estavam também
E aí você vai começar a entender mercado e como que eles estão colocados também nesse cenário, o que eles representam, né? Como eles trazem a história de Cuiabá e Mato Grosso nas suas pinturas. E isso, assim, foi um universo, para mim, assim, muito importante. Eu acho que eu fui muito feliz de ter essa referência, no sentido de quando eu me torno artista, né? Nesse momento. Né? Então, eu acho que eu fui muito feliz, assim, com esses mestres, né? Júnior Fontinelli, que está lá no Ceará. Então, assim, eu acho que eu tenho uma felicidade de poder tido essas pertinho, assim, nessas referências. Então, eu não tinha referências, né? Quando eu comecei, as minhas referências eram da minha própria vivência, né? De ter trabalhado com decoração, de ter copiado muito, eu fazia mesa de decoração. Então eu copiava Mônica, Dálmatas, a Disney. Então eu tinha que copiar para fazer uma mesa, esculpir e tal. E aí quando eu comecei a pintar, a desenhar, criar uma identidade, eu tive que olhar para dentro mesmo, olhar para as minhas, né? Eu queria falar sobre minha cultura, eu queria falar sobre o meu, sobre o calor de Cuiabá, né? As curvas eu não sei de onde vem, tem que fazer uma terapia ainda para entender. Mas depois que quando você entra nesse universo, lógico que você começa a buscar quem são os grandes mestres, aonde você vai estar inserido ali. Você quer criar algo que some para o lugar onde você está sonhando, né? E aí eu vi que eu tinha uma referência muito forte em casa mesmo, que era meu pai. Meu pai sempre desenhou. Então ele fazia trabalho de escola para minha mãe, né? Quando ela estava na faculdade. Pra gente, ele fazia casinha de palito de picolé, de papelão, carrinho, ele fazia o carrinho. Então ele era um artista. Só que se eu não me entendia como artista e não via aquilo como profissão, imagina o meu pai, que veio do mato, que ele nunca... os desenhos deles eram espalhados lá, tanto que ele ficou uns 40 anos sem fazer nada. Então eu tomei isso como referência, meu pai, né, em algum momento, e aí depois eu comecei a conhecer os artistas e assim, quem eu me aproximei mais foi o João Sebastião, que é daqui de Mato Grosso. Lógico que o Picasso, pela a maneira como que ele se colocava, né, os traços, né, ele tinha os traços que me aproximavam muito, foi a minha grande, né, a desconstrução que eu faço no meu trabalho daquela desconstrução do Picasso, que ele pegava o touro real e transformava lá pelo 10º, era o touro dele, do Picasso. Então eu faço isso no meu trabalho também. Mas o João foi quem me ajudou muito, até tratar a tela. O João me ensinou como tratar uma tela, ele me deu um livro sobre cores, ele me ensinava como vender, como ligar pro cliente, dá um tempinho para ele e tal. Então foi, mas isso foi bem depois, eu não tive essa honra de ter, que seria incrível, eu acho que eu tinha cortado muito muito caminho, de ter um mestre, né? O João eu encontrei, eu já estava né, com uma identidade estabelecida, mas eu sou muito caseiro mesmo. Hoje minhas referências são aqui de Mato Grosso, eu exalto muito os nossos artistas, para mim é uma honra estar com a Paty. Acho que a gente está representando uma nova geração aí de artistas e tê-la, né? A honra é toda minha, gente. Adriano, super referência. Porque a gente está perdendo muitos artistas, né? Também. E a nossa responsabilidade é cada vez maior, né? Um apoiar o outro, eu acho que é importante, como eles fizeram muito, né? Como que você tem esse cenário dessa nova geração? Como é que é esse cenário de Mato Grosso aí, nas artes plásticas, nas artes de forma geral? Eu acho que é essa contradição, né, do velho que morre, que se vai, para o novo, né, que o novo surge. Não que isso, né, não que não possa
ser vivido conjuntamente, mas é a natureza, né, das coisas, né? Mas ao mesmo tempo é esse sentimento de tristeza da gente perder as referências que estão ali vivas, que a gente está vivendo no contemporâneo, no atual, e daqui a pouco não tem mais, a gente só vai ficar com as obras, né, imortalizados em suas obras, em suas produções, e a gente nesse novo cenário, daí a gente surge nesse cenário como trazendo essas obras atuais e que estão ali, né, na conversa. Mas carregando, né, aquela carga. Carregando isso, né, então eu acho que é um legado, né? É uma contradição do sentimento mesmo, né, do velho que se vai e do novo que está surgindo, e ainda dos que estão surgindo, né? Então a gente também se encontra nesse limiar também, né? Já se encontra numa fase que, né? E ao mesmo tempo a gente quer ver os novos surgindo. Sim, também, né? A gente começa a ser também referência. Né? Mas assim, a forma com que nasceram os primeiros artistas, eu acho que eles tinham um diálogo entre eles que não existe mais. Os novos artistas estão surgindo de outra maneira. Você imagine você ter um espaço, um ateliê livre, que tá lá o Adir, que tá lá o Gervani, que tá lá o João Sebastião, que tá lá... os maiores artistas estavam num lugar só. Imagina a troca deles. Quanto eles ganharam com isso. Tanto que todos se tornaram grandes artistas. A gente não teve isso. Nossa luta, né? A gente se inspira em vários artistas, mas a gente tem que se virar, a gente tem que criar nossa narrativa, né? Buscar quais são os assuntos que são verdadeiros, porque o artista ele tem que falar a sua verdade. Não adianta ele querer copiar, se ele não sentir, identificar quais são suas dores, quais são suas alegrias, sobre o que ele quer falar, né? Qual que são a sua posição diante do mundo, porque toda arte é política, né? No final, a gente está fazendo política, não preciso falar de política, mas eu estou fazendo a minha arte aqui, eu estou me posicionando com o meu trabalho. Então, a maneira com que os artistas surgem hoje, as referências são novas, tanto que não tem tanto artista falando, por exemplo, como era antes, que falava muito do nosso regional, né? Porque as referências mudaram, né? A gente está no mundo globalizado, as referências dele estão na internet, então ele vai buscar coisas que fazem sentido para ele. Então aquela arte que a gente viu no início, não tem como, tipo, um artista como meu pai, as referências dele, não vai nascer outro, né? Então a gente está renovando, mas de uma maneira diferente, né? Como mas a gente está muito feliz de fomentar isso, sabe? Porque vocês têm essas referências regionais. O trabalho de vocês é muito ligado à nossa cultura, né? Ao nosso dia a dia. Como é que poderia ser fomentado essa regionalidade aqui para os novos artistas que vêm surgindo agora? Inclusive, Adriano, você fala da sua experiência, né? Desde quando você suas experiências de como você... O que você via no seu ambiente, que eram os pássaros, os peixes, né? Então, eu queria saber quando você trouxe esses elementos culturais de Cuiabá, Mato Grosso, né, para suas artes. Então, para fomentar, o caminho foi mostrado, né? É um ateliê livre, é um museu, é um salão todo ano, é uma feira de arte. Nós não temos uma feira de arte, gente. O artista ele tem que saber que o ano que vem eu vou mostrar meu trabalho em um lugar importante, relevante, onde tem público. A gente não tem essa certeza. A gente tem um salão esse ano e daqui não sabe, né? Quando vai ter um salão. Então a gente nunca está preparado para um salão. A gente vai pegar uma obra que a gente não pensa no salão e assim a gente não vai evoluir. Então a gente tem um salão, um ateliê livre, taxamal, porque quando o ateliê livre surgiu, foi a oportunidade da periferia fazer arte. Artistas que estavam lá na periferia, eles tinham um lugar onde eles tinham material, porque antes deles eram gente que tinha grana que fazia arte.
né? Então, os artistas ele teve oportunidade. E a segunda parte da pergunta, que é a minha arte, ela é muito sobre a minha vivência no sítio do meu avô. Então, quando a arte me encurralou e eu não tive mais como fugir, graças a Deus, eu pensei em três bases, que era aquilo que eu vivia no sítio, que era o cururu, o siriri. O meu avô fazia viagem de coxo, então eu ia com ele, escolhia a madeira, ele me ensinava a lua certa, o tipo da madeira que ele gostava, que era a chimbuva, as cordas, né? E ele transformava aquele pedaço de madeira em um instrumento e tocava, né? Porque ele tocava. Eu não aprendi. Sim, não aprendeu? Ele não tinha paciência. Então, para mim, era mágico. Eu era criança, eu via ele. E aí, ele chegava da roça, era meia hora temperando, né? Porque viola você não afina, você tempera. Aí, ele ficava meia hora temperando a viola. Eu lembro do som da viola. Eu lembro do som. Aí, ele ficava meia hora temperando a viola. Aí, ele tocava 5 minutos e ia dormir. E já se temperava. E aí, eu queria trazer isso. Eu queria que o meu trabalho fosse símbolo, né? Porque a gente passou por um tempo que falar que o cuiabano era feio. Eu não tenho sotaque. Meu sotaque foi tirado, né? Porque era feio falar cuiabano. O siriri era feio. Ninguém queria apresentar no colégio siriri, o cururu. Porque era feio. Então eu queria que o meu trabalho fosse símbolo de orgulho para minha cultura. Eu queria que um cuiabano fala, não, eu tenho orgulho de ser cuiabano e essa arte aqui é feita por um cuiabano. Né, e que isso se tornasse algo para eles também, para eles se apropriar. Não, tenho aqui a minha cultura, eu tenho o que falar, eu tenho a diferença, né, a nossa diferença é o que nos torna mais valorosos é a nossa cultura. Então eu sempre pensei nisso, né? E o calor, as cores, né? Eu gostava muito do vitral, então tem muita referência do vitral. E a minha felicidade é essa. Hoje meu trabalho ter essa relação próxima, né, com a cultura. E o trabalho do Adriano é referência quando a gente vai, né, tratar dessa arte que fala do lugar. E a gente precisa de mais referência, Adriano falou, a gente precisa dessas escolas de arte, né? Então a gente precisa, eu sinto falta de um lugar de pesquisa, a gente precisa de residência artística, a gente não tem residência, a gente não se encontra para conversar sobre as nossas pesquisas. A gente, claro que todos os artistas, na sua individualidade, no seu ateliê, tá ali pensando para onde ele vai, só que pensar junto seria muito enriquecer os processos, essa troca, né? A gente está aqui, para onde a gente vai, da onde a gente veio, que também é super importante a gente, né, ter esse olhar para trás também, né, e para esses artistas. E eu acho que o museu, né, que a gente não tem aqui os museus, né, porque a gente precisa de vários. Se chega alguém de fora aqui, ele não sabe aonde ele vai conhecer os artistas. Eu, quando viajo, eu quero conhecer a cultura do lugar. Aqui você chega, não tem um museu permanente que vai ter lá nossas referências, né? Eu e a Tati, a gente nunca sentou para conversar como a gente está conversando hoje. Entendi. A gente não teve essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, de eu falar para ela quanto eu admiro o trabalho dela. Você entendeu? A gente não tem isso, esses encontros. A gente se encontra em exposições, sempre muito corrido e tal. Sim. Então falta muito isso em Mato Grosso, esse cuidado, né? Cuidar das pessoas, né? Quem serão o nosso próximo Adir? Quem será o nosso próximo Gervani? O Gervani que hoje está na Pinacoteca, que é uma grande referência pra gente. Quem será o próximo, né? A gente precisa, né? Que nossos artistas são todos autodidatas. Nós somos. Eu sou autodidata, porque minha formação é em geografia.
Só que eu acho que isso, assim, para mim é uma dificuldade. Eu acho que se tivesse uma escola de arte, tivesse formação em universidade, faculdade, tivesse a gente cortava... essa cadeira acadêmica também, por que não? Ganhava muito tempo, né? A gente ter formação também, né? Então, eu acho que, assim, porque é um ganho para pesquisa, para produção artística, né? Mas, assim, eu acho que tudo isso para esse progresso, né? Para que a gente consiga, né, avançar. A gente não consegue avançar. Eu, assim, fico pensando muito nos novos artistas, da onde vai surgir, porque a gente não tem lugares para surgir, para fomentar, sabe assim? Ele vai ter que se virar. Em que lugar? Na sua individualidade, na sua casa, como vai que ser ele vai descoberto aparecer? como? Exato, Em que momento que vai ser um artista revelação, né? A gente não tem novos, né, pipocando, né, essa efervescência. Acho que eu sinto falta dessa efervescência que tinha na que era época estimulado, que eu falo, né? Isso. né? Dessa estimulação. Nossa, tinha museus abertos, aquela efervescência do Salão Jovem Arte, Todo ano, né? De ateliês, né? Abertos, livres, de criação conjunta, de uma criação coletiva, que aí a gente vê, né? Surgiu os artistas, ter essa efervescência, numa efervescência. A gente já sabe como funciona, no movimento, né? que vai surgir. A gente já sabe como funciona. E o que falta é o que a Aline fez, né? A Aline fez toda essa parte de juntar todo mundo, de estimular. Porque o que precisa é isso. O talento já está lá, né? Eles querem doar a vida para aquilo. O artista, quando ele nasce com dom, eu tentei fugir, não consegui. Ele não vai fugir. Sim. De alguma maneira, ele vai exercer a sua arte. Então, o que falta é isso mesmo. A Tati aprovou um projeto agora que é uma residência no meu ateliê. É Tati. A Tati é a esposa tá aqui, dele, né? Pati. Tati tá aqui. Companheira dele. Parece a Paty. Não vamos confundir, né? A produtora, minha Ele produtora. fala Pati, né? A minha produtora, ela aprovou um projeto em Várzea Grande, que é uma residência, que é um sonho meu, que era tá mais presente no meu bairro, que eu moro até hoje na periferia, né, na fronteira, e trazer os alunos da escola para dentro do meu ateliê. Legal. E aí a gente fazia essa convivência. Quem sabe, né? Ali. Eu tenho certeza que tem talento. Né? Mas hoje você tem o ateliê e você recebe visitas? A gente recebe visita. No meu caso é agendada, né? Porque eu sou meio chato no ateliê, então eu tenho que me preparar para receber. Psicologicamente. Psicologicamente. Eu não sei como que funciona a parte. É que o meu também tem uma dificuldade de acesso, mas é porque no 7º andar, um dos primeiros prédios aqui de Cuiabá, na Galeria GG. Então, meu ateliê, sim, bem no centro. Eu abro a janela, tô né, com o cenário, a paisagem do centro de Cuiabá. Mas também tem que esse agendamento, Agendar. mas assim, super aberto a visita, super, né, assim, é um espaço para O Cuiabano adora eu receber, gosto né? de dar oficina, né? Então, eu herdei isso de Inclusive, Benedito, você já né? teve uma oficina aqui no Sim, Sesc, né? muitas oficinas no Sesc. Eu fui professor, gente. Olha, se meus professores veem isso. Que eu era muito atentado no colégio, né? Eu fui professor no Sesc durante um ano, dando desenho e pintura para adultos. Olha que legal. Olha, era um Foi uma curso que eu experiência gostaria de me incrível. inscrever. E aí eu fiz módulos também para as crianças, né? Foi o Sesc, eles me deram essa missão sem eu saber que eu conseguiria fazer isso. E eu falo que eu aprendi muito mais, né? Do que... Eu não sei, né? Porque aí é a visão deles, né? Mas do meu lado eu aprendi muito. Falar sobre o seu trabalho, às vezes você não sabe que você sabe.
Nossa, eu nem sabia que eu sabia isso. E Mas aí a ela gente é bacana consegue vocês passar. terem esse contato também com criança em oficinas e coisas. Porque é justamente isso, né? Você fomentar essa nova geração, né? Uma criança que, como vocês brincavam, para mim era uma brincadeira, eu só desenhava, por isso, de repente, né, você está fazendo uma oficina e está se descobrindo um artista, né? Sim. Isso é muito bacana também. esse momento. Eu admiro muito os professores porque eu saio arrasado. Sim, parece que eu doei. Eu não consigo trabalhar no mesmo dia, eu não tenho o dom, né, de professor. Mas a minha mãe é pedagoga, né? Ela, a vida toda dela aposentou ensinando as crianças a escrever. E a minha esposa também, ela era ela fazia administração, já estava finalizando. Aí ela foi dar aula um dia lá para minha mãe, largou e virou professora. Então, elas me colocam assim, onde tem oficina, eu sempre elas, não, você vai. Mas quando eu tô lá, me divirto muito. É difícil eu ir, mas depois que Depois que você vai, você gosta. eu gosto. Paty, você não é matogrossense, né? Mas a sua arte está muito ligada com a nossa região. Como que foi esse contato? Como que você começou, né, a criar algo relacionado à nossa cultura? Eu vim para cá com 2 anos de idade, de Cacoal, Rondônia. Ainda visito, né? Ainda tinha, quando minha avózinha, minha última avó, né, da família, assim, faleceu. Já faz alguns anos, mas assim... E a gente tinha muita referência de ir para lá, voltar para Rondônia. Só que a minha referência de vida sempre foi muito ligada aqui, né? Cuiabá, Mato Grosso. Sempre as referências visuais, de paisagem, de lugar, é muito daqui. E apesar de ter vivido em outros estados brasileiros, mas... E aí sempre, né, tendo referência de lugares, né, sempre na minha escrita aparece lugares, visualmente vai aparecer também, né, falando. Eu gosto de trazer esse local para o global. Eu gosto de fazer essa força local, mas que ela assuma um outro significado, assim, né? É mais como é como se fosse uma força. Eu gosto, assim, o caju, ele vai aparecer como um elemento, às vezes, pegando fogo, por exemplo, em algumas obras minhas, mas para trazer uma referência, às vezes, de uma análise pessoal interna, sabe? Em chamas, será que aquele momento que você está passando é um momento, às vezes, sabe, assim? Então, os elementos, eles vão conversar muito com o sentimento, sabe? Então, assim, eu tenho algumas coisas, assim, que vão trazer provocações. Eu acho que a arte, assim, né, ela vai provocar diversos sentimentos, né? Sempre pergunta, né? Sim, é uma pergunta, né? Então, a arte, o que aquilo te provoca, né, em ti, mas os elementos, para mim, eu gosto muito de usar, e aí Adriano é uma das referências de como ele traz isso também no trabalho, porque eu acho assim, é o lugar da onde a gente conversa, da onde a gente vive, é da onde a gente diz, né, para o mundo. Eu acho que sempre vai ser atravessado. Aonde você estiver, aquele lugar vai te atravessar, né? E enquanto assim, desde criança morando aqui, eu casei aqui, meu companheiro é cuiabano, meu filho nasceu, né, há 5 anos atrás, é cuiabano, né? Então toda uma referência, tudo isso vai atravessando a gente e aí tá na produção, né? E tá na produção de todas as formas, visualmente, textualmente, né? Então tem referências à igreja da Praça da Matriz, a Estrada da Guia, sempre vai estar ali porque vai estar dizendo da onde você está, né? Aquele lugar. Se eu estiver em outro lugar, né, nos próximos anos, mas assim, vou também trazer referência. Mas eu acho que Cuiabá, assim, tá no meu coração. Assim, eu sempre coloco até nas biografias, eu até choro por uma farofa de banana, assim, porque meu coração é cuiabano, né? Eu tenho toda uma referência de vida. Você em sai Cuiabá. e volta até cantando pneu. Sim. Que bacana. Pode falar, né? Eu queria saber como que é esse processo criativo de vocês. No caso do Adriano, você vai pintar uma obra. Não, eu queria voltar. Como é que funciona? Você pinta e vende suas obras ou as pessoas geralmente encomendam e depois você pinta? Como que...
O meu processo, ele é de várias maneiras. Tem obras que eu faço sem pensar, né? Que a gente chama de automatismo, a gente começa a fazer e vê o que acontece. Tem alguns trabalhos que eles são mais pensados, que é essa questão da desconstrução que o Picasso fazia, né? Então, cada elemento eu fiz essa desconstrução. Por exemplo, pouca gente sabe que a viola de coxo, ela assina todo o meu trabalho. Se você olhar meu peixe, é as duas laterais da viola. Né? Eu juntei e todos os elementos, se você continuar, eles se transformam numa viola de coxo. Então, teve esse estudo para me conseguir trazer essa assinatura da viola de coxo em todos os elementos que aparecem no meu trabalho. Às vezes não tem nenhuma viola de coxo, mas ela está presente. Então tem esse processo mais. E tem quando você recebe a encomenda, que para mim é sempre um desafio, e é quando eu saio da zona de conforto. Que é você estimulado a algo que não está no seu repertório. Aí você vai ter que estudar. O artista sempre fala, quando eu vou em colégio eu falo isso. Você não gosta de estudar, você tá ferrado. Porque você é artista, você vai estudar o tempo todo. Encomenda que você faz, você tem que estudar. Você não vai conseguir falar de algo que você não conhece. Não só esteticamente, você tem que sentir aquilo. Para sair um trabalho autêntico, com verdade, você tem que sentir o que a pessoa está te propondo. Às vezes eu não aceito, porque eu não consigo sentir. Não, eu não consigo, não chegou para mim. Então eu falo, me desculpe, mas esse trabalho eu não vou conseguir fazer. Porque se eu aceitar, vai ser mentiroso. Então tem várias maneiras, né? E eu gosto de experimentar muito. Então, às vezes eu começo do final, né? Eu tenho uma sequência, às vezes eu inverto essa sequência, eu experimento técnicas, né? Aquarela, tinta a óleo, acrílica, eu pinto na rua. Aqui no Sesc eu já pintei o chão do Sesc todo. Então, adoro experimentar. Eu faço intervenções na rua também. Então, eu acho que eu não fico preso a processo. Eu sou mais de experimentar mesmo. Por mais que as pessoas vejam meu trabalho, às vezes, várias vezes parecido, mas se você prestar atenção, nenhum é igual, e as técnicas variam muito, né? Então, experimentar, porque a gente não tem faculdade, então a gente vai se formando com os anos, né? Na prática. Você tem um ritual, Paty? Porque você é uma multiartista, você faz de tudo um pouco, né? Existe um ritual, um hábito que você tem para fazer suas obras? Você tem que fazer alguma coisa antes para se preparar? Como é que funciona esse seu ritual de criação? Eu também gosto de estudar bastante. Eu tenho bastante referência, assim, em fotografias, eu adoro. Eu tenho, assim, uns acervos de fotografia digital, analógica, eu também vou em álbuns de família, nas últimas obras, assim, tenho visitado muito álbuns, porque eu gosto dessas imagens, de uma imagem cristalizada de algum momento que foi muito, muito bacana que a gente viveu, né? Porque a fotografia é isso, né? E aquele momento, eu gosto de trazer uma ressignificação para aquilo, repensando aquilo para o que eu quero atualmente, porque aquela emoção foi naquele momento, e qual emoção agora estou vivendo? A gente está diferente, né? A gente está diferente. Então, assim, a gente quer falar também, né, para as pessoas algo. E tudo isso, e às vezes eu tenho, assim, alguns trabalhos muito voltados a essa questão da autorrepresentação, ultimamente, né, dessa pintura, né, do retrato, do autorretrato, mas buscando falar de algo coletivo. Geralmente é uma individualidade que está ali presente, é sentimento, é o que eu estou vivendo, é pós-maternidade, talvez o reencontrar de uma mulher que está ali, é mãe, mas é mulher ao mesmo tempo, né? É esposa, mas é mulher, né? Tem a sua individualidade, tem a sua... Então, assim, eu acho que esses caminhos, assim, que nos...
o ritual, eu tenho acho que vários, né? Porque assim, cada dia a gente tá de um jeito, a gente começa de um jeito. Tem dia que eu não quero nem tomar café e a primeira coisa que eu vou é já, né? Assim, hoje não, porque o ateliê não é em casa, antes era, né? Mas eu já vou para um computador escrever uma ideia de um livro que eu já tô pensando, já abro a pastinha lá. Não tem horário, não. Não tem esse horário, né? Na manhã eu fiz algo, mas nossa, mas à tarde eu preciso ir lá no ateliê, porque eu tenho que ir lá, né? Então, assim, eu acho que essa... É uma experimentação até da vida. Eu acho que a gente experimenta. Tem dia que eu quero assistir um filme, eu não quero pintar ou esculpir, eu quero, sabe, assim, vamos oxigenar as ideias. Porque a gente precisa também ter uma oxigenação. Acho que o meu ritual é sempre estar oxigenado. É ler, é estudar, é ver um livro de história da arte. Por que não retomar os clássicos? A gente, né, rever o que eles pensavam sobre o mundo. Porque o mundo muda, né? Mudou muito e todo dia muda. E como era naquela época? Sabe assim, estudar a questão das cores. Sempre estou estudando questão de cor, de tonalidade. Porque eu acho assim que a gente comunica, né? Tudo é comunicação, né? Na arte. Até o tom da cor que você usa, você está comunicando, né? Então, tons pastéis, tons mais... Quando você vê uma obra e não gosta, o artista atingiu a sua... Exato. É porque ele atingiu o que ele queria, né? Tudo é pensado. Eu fiquei tão feliz em ver essa obra. Porque o artista quis isso. Se ele quer, ele quer te tirar do conforto. Tem obra que você não consegue olhar para ela. Mas é para isso mesmo. Nem sempre é algo dele, mas ele também tem a necessidade de transformar o coletivo, a dor coletiva, e colocar ali, você querendo ou não, né? É uma função do artista também. E às vezes o artista ele é mal entendido por isso, né? É o carteiro tomando, né? Recebendo como que é a palavra? É você culpar o carteiro pela notícia, pela carta. Exato, o mensageiro. O artista a gente é instrumento. Eu ia perguntar justamente sobre o espectador, porque as pessoas, eu acho que talvez a maioria das pessoas, elas têm um certo receio de curtir arte, visitar museus, visitar galerias, porque ela fala assim, eu não entendo arte, o que eu vou fazer lá? Né? Como que é isso, assim? Como que a pessoa vai entender arte? Como que ela vai apreciar a arte? Como é que funciona? Eu falo assim, você sente, o que você sente? Então você entende de arte. Às vezes até mais do que alguém que já estudou muito. Porque arte é sentimento. Você vai criar um diálogo com o que você está vendo, você vai despertar emoções que você já tem, né? A sua vida. É isso que vai fazer você se relacionar com o trabalho. Não é o que o artista pensou. Ela vai olhar e ela vai criar o próprio diálogo com a obra. E esse sentimento é verdadeiro. E esse que é importante. Você não precisa entender. As pessoas terem sentimentos diferentes relacionados. Acontece. Você olhar e falar, nossa, que horrível. O outro, mas eu amei. Acontece isso que a Paty falou de você olhar um trabalho hoje e não gostar, daqui 5 anos você gostar, porque você está mudando, o seu ponto de vista muda o tempo todo, você muda o tempo todo. Então, a obra, você compra um trabalho, coloca na sua parede, todo dia ela vai te contar uma história diferente. E é viva. Ela é viva, é uma história viva. Você vai mudando e é só a forma de ver aquela obra que já está lá há 10 anos. Nossa, mas eu não vi essas cores. Você que está diferente. Sim. Então, a arte é sentimento. O primeiro passo, é lógico que é legal entender, você conhecer o artista, né? Mas é sentimento.
O que você sente? É o importante. E isso tira também a arte desse pedestal, né? Que as pessoas que a gente estava falando lá no começo, só pessoas muito abastadas, Sim. que têm essa oportunidade de estudar e de conhecer e até de admirar, né? Isso tira esse pedestal, né? De você colocar todo mundo para curtir, para apreciar, para entender, gostar ou não gostar, né? Uma vez eu tinha uma pessoa olhando um trabalho meu e ela não sabia que eu era o artista, né? E aí ela começou a falar pra mim, nossa, papai, ela falou umas coisas tão bonitas. Falei, ainda bem que eu não falei nada. Porque Senão foi muito ia melhor. cortar o barato. Ela não Foi iria muito falar. melhor do que eu pensei, cara. A poética que ela criou, com a relação dela, com a vivência dela, ela lembrou dela dançando. Cara, que lindo. E tinha algo relacionado com o que você pensou para aquela obra? Nada. Nada. Olha Eu só. tenho análise dos meus trabalhos que eu nunca nem imaginei que E pudesse pro artista fazer. é muito interessante Eu acho isso. Perfeito. Eu acho, porque o que eu fiz, eu já sei, o que eu pensei, eu já sei. Eu quero ver o que as pessoas pensam sobre isso. Para mim, eu pensar em algo que eu tinha pensado antes, mas de maneira diferente. Então, pro artista é lindo, é lindo. Ainda sobre esse processo criativo, vocês acordam todos os dias sabendo que vai fazer super bem? Ou existe aí Acho que não. ou existe um bloqueio? E aí, como que vocês lidam com esse bloqueio? Tem dia que Percebi tem que que pagar conta, tem que ir pro banco, tem dia que tem que Depois que você é artista profissional, lavar o banheiro. lavar vasilha, limpar o quintal. Não, o Picasso falava que eu vou trabalhar e a criatividade e a inspiração que me encontra por lá. O artista, depois que ele se torna profissional, ele tem que trabalhar, ele vai fazer... E trabalhar, que eu falo, não é só pintar. Trabalhar é você se valorizar. Eu acho que um trabalho muito difícil é você se valorizar. É um trabalho. Sim. Difícil, pouca gente consegue. Sim. Se valorizar. Você parar, igual você falou, e não fazer nada, é um trabalho. Você precisa desse tempo. Então, na maioria dos dias, a gente nem sabe o que vai fazer. Mas a gente sabe que vai fazer arte, né? Então a gente se coloca num lugar. O João Sebastião fala que os anjos, né? Eles vão chegando, os anjos da arte, os deuses da arte, eles vão chegando, eles vão te ajudar. A gente sente aquele calor na nuca ali, aí parece que ligou, né? Alguma coisa. E aí a gente vai fazer, a gente se surpreende com quem a gente faz. Isso é muito bacana. Eu gosto de ter, assim, tal coisa, tem que mandar tal edital, tem tal data, tem encomenda para isso. Eu gosto de ter visualmente, assim, sabe? Um quadrinho me avisando de datas, eu gosto muito de datas, A Tati me porque eu ajuda sou muito nisso. perdida. Ele tem uma produtora em casa super especial e assim, porque é legal, né? Ter uns horizontes assim para você não se perder. Só que eu acho que o dia a dia também vai dizendo muito, né? Porque tem momentos assim que você até fala, nossa, mas eu tenho que fazer isso, Mas não consegue. Só que você não consegue. Então assim, então vai fazer outra coisa, depois você retoma, né? Porque eu acho que eu tento isso, cumprir né? um horário. Tento cumprir um horário, né? Acordar e trabalhar no mínimo até tal horário. Quando a encomenda funciona muito assim, a gente já tem uma encomenda, a gente já sabe o que vai fazer. Mas assim, quando é uma obra autoral, que você quer criar algo novo, que é um parto doído, né? Aí a gente nunca sabe, né, o momento certo. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa e nossa, você para, ou você anota para não perder aquela ideia, ou você para e vai fazer outra coisa, né? É mais forte que a gente. Eu tenho muitos insights fazendo outras coisas. Cara, eu também. Tô no ônibus. Quando eu leio, nossa, aí eu tenho que velho. anotar. Anoto, porque Tem época que eu tenho que parar de ler. sonho, se eu sonhei com aquilo, eu tenho Você que anota. acordar. Eu sou muito assim. Ler algo que me estimula, nossa, eu fico louco. Sim, porque aí você já cria novos. Eu já criei uma série inteira de um livro que eu tava lendo.
Bacana. O tempo todo a gente está estimulado pelo ambiente. Se né? alimentando, é isso que a gente fala de estudar, né, não, essa palavra, mas a gente se alimenta dos outros artistas. Sim, Eu vou olhar um catálogo aqui do Adriano, entender, sabe, assim, me alimentar, nossas cores que o Adriano usa, o que ele, sabe, é isso que a gente vai se alimentando, assim, né, e é muito gostoso. e né? oxigenando as ideias, né. Roube como artista. Vocês têm experiência, vocês têm um trabalho bem regional, utilizando esses elementos regionais, mas vocês já rodaram muito, né, gente? Como é que é, assim, sair? Adriano já esteve fora do Brasil, participou de alguns momentos fora do Brasil, o Paty já viajou o Brasil inteiro. Como é que vocês se alimentam e como é que vocês trazem essas referências de fora, essas experiências de fora para o trabalho de vocês? E como é que foi essa experiência de vocês fora? Eu me sinto muito rodada, né? Eu sou essa Mulher rodada. mulher rodada. Eu me sinto assim uma cidadã do mundo, vou dizer, assim, né? Pode ser clichê, pode ser aquela coisa, mas porque eu venho da geografia, gente, eu venho de aula de campo, de viajar, eu sou viajadeira, eu adoro uma viagem. Eu falo a mulher rodada, mulher viajadeira, melhor. Viajada, melhor. Mulher viajada, mulher viajadeira. Então, assim, eu gosto muito de conhecer novas culturas, novos lugares, paisagens, adoro. Em Cuiabá mesmo, eu pego um ônibus assim, às vezes a gente não tem tanto tempo assim, mas eu pego um ônibus e vou lá para Várzea Grande, não sei para onde, só para andar, sabe, assim. Ver o cotidiano. Só para ver. Eu gosto dessas aventuras, assim, sabe? Mato Grosso é tão grande, né? Então, mas e aí quando a gente vai com o trabalho, é gostoso demais, né? Que daí você vai... É o útil ao agradável. Que daí você une essa coisa da troca, de conhecer o lugar e as pessoas, também gosto muito de conhecer pessoas, e você vai com essa oportunidade de você também ser vista por outros olhos, por outras culturas, que aí sim, que é lindo, né? As pessoas te olham tanto, porque é tão longe deles, sim, que a oportunidade enriquece os dois lados. Eu já tive a oportunidade de ter trabalho em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Nesse eixo Sudeste, e agora vai para São Luís, vai para o Maranhão. Então, assim, já é um outro eixo, né? Para Porto Alegre também, e para Bolívia, foi em Santa Cruz, no ano passado eu tive a oportunidade de ir na Bienal de Santa Cruz. Então a troca com os artistas ali de uma América Latina, e aí eu gosto, né, porque os assuntos, essa troca de assuntos também é muito interessante, porque a gente faz essa arte aqui também, nossa. Eles já te porque vê, assim, né? gente, a nossa arte